Olá, eu sou Benício Filho do Conexão Europa. Quer saber um pouco mais sobre a jornada de Compostela? O porquê Tiago Maior criou esse caminho incrível e hoje milhares de pessoas fazem essa jornada? Assiste esse vídeo e vem comigo para essa jornada. Bem, a jornada de Compostela nasceu com um apóstolo lá dos 12 apóstolos de Jesus. Tiago, chamado de Tiago Maior, era um dos apóstolos e logo depois da morte de Jesus, ele começa um processo de evangelização justamente daquilo que ele acreditava, do que ele acreditava aprendido ali perto no dia a dia com Jesus, ele começou a evangelizar as pessoas sobre aquele aprendizado e ele vai caminhando lá da região da Palestina, de Jerusalém, onde Jesus morava, até a Europa. E olha, os primeiros caminhos que ele começou justamente a evangelizar a partir da palavra e a partir do conteúdo que ele tinha aprendido, são os chamados caminhos primitivos, que são ditos e estudados como os primeiros caminhos originais dessa jornada de Tiago Maior. Da onde surgem esses caminhos? Bem, os caminhos ditos como os caminhos primitivos, eles são caminhos que nascem e terminam em Compostela, todos da Espanha. Então você tem caminhos que saem de Oviedo, caminhos que saem de cidades próximas a Oviedo e todos eles fazem um percurso muito parecido até chegarem em Compostela, Só que há outros caminhos. Uma curiosidade, por exemplo, o livro de Paulo Coelho, ele fala de um caminho que nasce na França, nos Alpes da França. E esse caminho que está no livro Diário de um Mago, ele passa, como todos os caminhos passam pela Espanha, mas não é, como a gente pode pesquisar, um caminho que os estudos falam, poxa, esse caminho realmente Tiago fez. O que aconteceu com esses caminhos, os chamados caminhos de Compostela, é que eles começaram a ser ampliados, e hoje são mais de 100 caminhos, porque muitos e muitos peregrinos começaram essa jornada em busca de chegar até a Catedral de Compostela. Por que os peregrinos fazem esse caminho? Bem, há muitos símbolos nesse caminho. Um dos símbolos é a concha. E aí você pode me perguntar, mas espera aí, por que o caminho que vai para Compostela e o caminho que Tiago fazia justamente para evangelizar tem uma concha como um símbolo? Se você chegar em Compostela, que é o destino final desses caminhos, você está a pouco menos de 100 quilômetros do mar. Então é muito comum, a forma que os peregrinos achavam para se guiar era deixar conchas, porque afinal Compostela era próximo do litoral. Então em todo o caminho você tem conchas azuis que marcam justamente o sentido que você deve seguir. Agora, da onde surgiu a ideia dos caminhos? Como eu disse lá no início, Tiago Maior, ele tem como objetivo de vida evangelizar todos aqueles que ele acreditavam ser povos que precisavam da sua evangelização, a partir daqueles conteúdos que ele aprendeu. E por isso ele faz diversas jornadas, levando a palavra que ele tanto acreditava. Por que a Espanha e por que aquele pedaço da Espanha como o primeiro local que ele começa essas evangelizações? Aqueles locais, aquela região, principalmente ali na Galícia e Astúrias, que é uma grande região da Espanha, onde compreende muitas cidades, são remanescentes de povos que viviam lá há muitos e muitos anos, que tinham como uma cultura muito voltada à natureza. E alguns desses povos desenvolveram uma forma de culto à natureza que depois a gente vai conhecer como movimento xamânico. Então aquela região inteira tinha uma grande influência dessa cultura muito voltada aos elementos da natureza, ao culto da natureza, aonde Tiago, que tinha a sua descendência também de povos hispânicos, começa a fazer essa jornada para levar uma boa nova, que é assim que é chamada a palavra que Jesus pregava. Então qual que era o objetivo dele? Levar para aqueles povos uma possibilidade de conhecer também o que ele acreditava ser o Deus verdadeiro dele. Olha que bacana a missão dele e olha que bacana o choque cultural. Enquanto você tinha uma comunidade, você tinha povos que viviam desse culto à natureza, Tiago trazia um relacionamento do outro, que acima de tudo os ensinamentos que Tiago levava, que eram ensinamentos de Jesus, era esse contato de conhecer o que há de bom no mundo a partir do outro. E Tiago, dentro da sua jornada, fez esses caminhos muitas e muitas vezes, o que se tornou, de certa forma, um marco de peregrinação para que ele, na busca da verdade que ele queria propagar, levasse essa grande novidade, essa grande notícia. Outras pessoas, foram outros peregrinos,
começaram a fazer esse caminho em busca da verdade deles. Então, a grande questão de Compostela é que ele nasce a partir de Tiago Maior, porém, ele se sedimenta e se populariza como um caminho da busca da sua verdade. A primeira grande lição que nós temos desse caminho é isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? Olha, eu estou gravando com uma natureza super gostosa ao meu lado. Essa natureza é uma das buscas daqueles povos que viviam lá onde Tiago evangelizava, que é a busca da sua verdade a partir dos elementos da natureza, da conexão com a natureza. Nós somos seres conectados à natureza, só que a gente se esquece disso. Imagina, hoje eu estou aqui gerando esse conteúdo para vocês em pleno ano de 2020, um ano em que a gente tem vivido uma baita de uma pandemia, né? Todo mundo, de certa forma, meio perdido. E o que nos foi tirado? A dinâmica de nós nos conectarmos e estarmos em conexão com o outro. Só que a gente não pode esquecer que a gente não foi feito desse mundo de concreto. Nós somos seres que precisam da natureza. E é justamente a busca dessa verdade que Tiago Maior levava e que aqueles povos que viviam naquela região tinham isso muito dentro deles. Muitas pessoas fazem uma jornada interior, ou na busca dessa verdade que aqueles povos buscavam, ou na busca de um significado para a vida. Eu confesso para vocês que eu fui em busca das duas coisas quando eu fiz a minha jornada para Compostela. Eu fui em busca do que fazia sentido para a minha vida, e eu tinha lá 2 pontos muito importantes para mim. E eu também fui em busca da verdade, porque eu queria ter uma experiência verdadeira de Deus. Nessa jornada, que para mim foi um divisor de águas na minha vida, eu fui em busca de responder algumas verdades e aquela questão, aquela resposta que vale 1 milhão de euros, né? Qual é a nossa essência, né? Qual é a nossa grande, nossa questão de estarmos aqui vivos. Fui em busca dessas coisas e também daquela experiência que eu queria fazer de Deus. Confesso para você que foi transformador, confesso para você que durante essa jornada eu pude perceber muitas e muitas coisas incríveis e vão ter novos vídeos aí para você acompanhar a gente daqui a pouquinho, nos próximos dias, nas próximas semanas você vai ter acesso aí a um vídeo que eu gravei de um dos trechos de Compostela. O que é interessante desse ponto que eu estou trazendo aqui é que na minha jornada eu tinha uma busca específica, eu tinha pontos que eu queria encontrar e queria fazer de experiência, mas ao meu modo, ao meu jeito e achando que eu estava ali coordenando tudo. Lá atrás, quando a gente começou a falar desse vídeo, eu falei um pouquinho da origem do caminho e falei também que em algum momento da vida a gente tem vontade de responder algumas questões. Só que olha que interessante, né? A vida não é algo que a gente controle e viver não é algo que a gente controle. E as experiências que são colocadas à nossa frente é algo que a vida nos traz. Diante disso, a gente tem 2 oportunidades: enxergar, e olha, boa parte das experiências que valem a pena a gente viver, a gente não enxerga, porque a gente sente. Se é tão difícil, ou melhor, se eu preciso estar tão presente para poder enxergar isso, esse é um grande desafio para nós. Quando tirados da nossa vida, que é o que o caminho de Compostela, que é o que a jornada de Compostela, de certa forma, nos coloca na mão, quando a gente é tirado da nossa vida e levado para um ambiente diferente, aí sim é um grande desafio, porque nós somos tirados das nossas rotinas, dos nossos hábitos, dos nossos vícios, e aí estamos, como diria Immanuel Kant, em branco, prontos para uma experiência, prontos para uma nova possibilidade, e diante dessa nossa iniciativa de estar ali entregue, a vida nos apresenta uma série de coisas. Esse é o Conexão Europa. Aqui no Conexão Europa a gente gera conteúdo daquilo que a gente vive. Para nós a Europa tem isso que eu falei no vídeo, a nossa história, a nossa vida. Caminhar em Santiago de Compostela foi, acima de tudo, rememorar os meus antepassados, os meus queridos antepassados que viveram naquela terra. Para você, quanto a Europa faz sentido? Convido você a acessar o meu blog, acessar o nosso blog do Conexão Europa. Lá no blog do Conexão Europa tem um artigo super bacana sobre a jornada de Compostela. Eu escrevi porque eu escrevi um livro dessa jornada. Olha que legal. Leia lá o artigo, você vai ver um link para também poder fazer uma aquisição de livro caso você queira. Mas saiba, esse é o Conexão Europa. Se inscreve no nosso canal, olha lá o nosso Instagram, já somos milhares e milhares de pessoas que acreditam nesse conteúdo, que acessam esse conteúdo, que compartilham esse conteúdo. Vem para o Conexão Europa e vem fazer parte dessa história incrível. Um abraço, até o próximo conteúdo.